Então, boa tarde. Então, para quem não nos conhece, né? Eu sou Ari Neto. E para quem já nos conhece, a gente continua sendo os dois. Então, brincadeiras à parte, a gente se sentiu muito honrado, né, de estar aqui essa tarde, né? Para partilhar com vocês um pouco desse tema, né, que foi proposto, né, que o matrimônio como via de santidade. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem já é casado? 2 casais, né? Quem aqui é noivo? Quem aqui namora? Quem aqui só engana? Cuidado, viu? Os moços, para não enganar as moças. Então, para a gente falar do matrimônio, né, como via de santidade, nós temos que entender primeiramente uma vocação que é igual para todo mundo, que é a vocação da santidade, né? Antes de escolher qualquer via, né, de caminho de vocação que Deus nos chama e que nós possamos escolher também, nós temos uma vocação universal, que essa é para todos, que é de sermos santos, né? O próprio Senhor nos fala isso, né, no livro do Levítico, onde ele fala para o povo, né? Vou já retomar aqui porque eu anotei aqui. Mas antes da gente ver como Deus fala, né, como ele falou em toda a história da salvação, para nós buscarmos a Ele, né, nós vamos entender também essa via do matrimônio, né? Às vezes as pessoas pensam, né, que a gente vê até na história da igreja, que muitos foram os santos que foram canonizados, né, papas, religiosos, religiosas, e pouco se fala de casais, né, casais casados na Santa Igreja e que chegaram à honra dos altares, né? Agora, mais recentemente, é que nós estamos vendo, né, essa busca de novo pela santidade na família, né, que muito tempo se ficou perdida, mas que graças a Deus, né, a força do Espírito Santo, Deus vem suscitando, né, novas famílias, né, para reavivar essa vocação à santidade da família, né? Nós podemos ver também que recentemente, né, São João Paulo II muito falava sobre a família, sobre a santidade na família, né? Inclusive a gente trouxe até uma exortação apostólica dele, a missão da família cristã no mundo de hoje. É uma exortação apostólica muito boa, que nós podemos depois estar adquirindo para poder ler. Riquíssima, que fala, né, a respeito dessa vocação, a santidade à família, né? Principalmente a família no mundo de hoje, em que nós vivemos. Mas quando nós falamos de vocação, é muito comum, né? A gente no mês de agosto sempre a igreja lembra do mês das vocações, né? Retoma, inclusive tem até um domingo próprio em que nós celebramos o domingo da família, né? Mas fora isso, muitos são os santos. Essa aqui é a Tereza, tá? Para quem não conhece, de vez em quando ela vai querer falar também, eu saio por aí. E esta vocação, né? A vocação que é um chamado, mas antes de ser um chamado, tem uma escolha. Tem uma escolha que nós nos decidimos para abraçar aquela via. Então a vocação, ela é a via em que eu posso caminhar para melhor chegar à santidade, né? Muitas pessoas falam também que para ser santo, não, eu tenho que entrar no mosteiro, né? Eu tenho que viver a vida consagrada, uma vida religiosa. Ou não, eu tenho que ser padre, eu só vou conseguir, se eu celebrar a Eucaristia, ali eu vou culminar na santidade. E não é assim. Porque todos nós, como eu já falei no início para vocês, todos nós somos chamados à santidade. Essa é a nossa vocação principal. Eu escolhi ser padre. Eu escolhi ser religiosa. Mas antes de tudo, você tem que buscar a Deus. Santa Teresa d'Ávila vai falar muito do matrimônio espiritual, né? Do matrimônio espiritual. São João da Cruz vai falar muito da busca de Deus. E Santa Teresinha vai falar que tudo culmina no amor que nós buscamos as coisas e vamos levar para Deus. E São João da Cruz também fala, né, que toda vocação passa pelo amor. Toda vocação fala pelo amor. Certo?
Então, para a gente falar um pouco desse caminho da santidade que a gente deve buscar no matrimônio, eu trouxe aqui um texto do Frei Antônio Rui Marim, que também é um frei que muito falou sobre a vida, não só a vida religiosa, mas também a vida familiar. Até porque se nós queremos ter santos, né, e os santos futuros, né, a gente até brinca, né, dizendo que o próximo santo pode estar ali na barriga da Natasha. Né? O próximo santo pode estar no seu ventre, o próximo santo já pode estar aqui. E de onde é que vem esses futuros outros santos? São da família. Né? Então nós temos o exemplo de tantos outros santos, né, que tiveram uma família santa. Às vezes a gente se prende só à família de Santa Teresinha, né, porque ali era uma família santa, né? Uma família até que já chegou aos altares, né? O primeiro casal canonizado juntos pela igreja, né? São Luís e Santa Zélia. Mas, inclusive, Leônia também está em processo de beatificação, a irmã de Santa Teresinha. E outra também já deu início ao processo. Então, uma família santa. Né? Mas tantos outros santos, por exemplo, a família de Santo Antônio. A mãe de Santo Antônio era uma mulher muito virtuosa. Era uma mulher que já ensinava os caminhos de Deus. E ele já desde pequeno demonstrava aquele caminho de Deus porque aprendeu com sua mãe. Santo Agostinho, né? A perseverança da sua mãe. E tantos outros santos que a gente poderia citar aqui, inclusive, tem um livro que eu não sei se a gente trouxe, mas da versão da minha biblioteca católica, que é o Matrimônio Santos, que lá retrata mais de 240 exemplos de homens e mulheres que viveram em odor de santidade. Servo de Deus, veneráveis, beatos e até santos, né? E que a gente às vezes não conhece, né? Por aquela coisa que a gente sempre vê, né? A santidade sempre é aquela coisa, né? É um papa, é um religioso, é um padre, né? E a gente acaba esquecendo que também, para quem é casado e que quem deseja buscar a santidade no matrimônio, é um caminho também, certo? Então, eu vou ler aqui alguns trechos em que o Frei ele fala a respeito disso, né? Primeiro ele vai falar dessa via, né, de santidade do matrimônio, que poucos são aqueles que compreendem o real sentido e valor desse chamado. Ao contrário daquilo que o mundo de hoje prega, os casados não devem buscar os próprios interesses e vontades, mas desejar ardorosamente ofertar-se em vista do outro. Então, ele retoma aquele chamado primeiro, né? Que é Voltou a gravação? Voltou. Então, aquele chamado primeiro que nós somos chamados à vocação universal, né? E a própria passagem do livro de Levítico, né? O Senhor vai falar ao povo, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, sede santos, porque eu sou santo. Não vos chameis, né, com o toque de algum réptil que arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o próprio Senhor já, em toda a história da salvação, nos chama, né, a esse caminho de santidade. E na vida do matrimônio não é diferente, né, como já havia falado para vocês. No matrimônio também nós temos essa busca, né, de viver a santidade, seja na educação dos filhos, seja para com o cônjuge, não é? Então, e esse caminho de santidade no matrimônio, os dois, tanto o homem como a mulher, eles devem querer juntos, né? A gente fala muito aquela questão, mais um pensamento mundano, né, de que, por exemplo, não, se a... Até eu brinco com eles dois, né? Que os dois são formados em matemática, né? Não, foi no mesmo caminho. Mas se os dois não querem trilhar o mesmo caminho, é difícil. É muito difícil. Então, por isso que muitas vezes a gente vê que alguns casais, quando vão se preparar para o matrimônio, né, a gente usa muito o exemplo dos padres, né? Os padres, principalmente os padres religiosos, eles demoram muito tempo para se ordenar. Por quê? Porque eles estudam, né? Alguns parece que nem estudam, né? Mas, enfim... Mas demora muito tempo, né? E os casados não, vocês já perceberam? Que faz um curso de noivos ali rapidinho, casa e pronto. E graças a nosso bom Deus, que tem muitos movimentos hoje na igreja que ofertam, né, cursos bem válidos,
do que falar a moral conjugal, a moral da igreja para o matrimônio. Graças a Deus que tem. Que consegue ainda salvar algumas almas, né? Que vão por outros caminhos, o caminho do mundo e o caminho do demônio, né? Que é o mais largo, é o mais fácil de se buscar. Né, Tereza? E a gente sabe que essa vocação que nós temos, nessa vocação universal à santidade, o demônio ele vai impedir. Por quê? Desde o princípio de tudo, né? Quando Deus, isso aqui eu não vou entrar no mérito, né, da coisa, mas quando Deus, né, cria o homem, né, a sua imagem e semelhança, né, o próprio Senhor já nos quis, né, amados, né? Nós somos amados pelo Pai. E meio que nós temos que resgatar de novo essa questão do céu, do paraíso, né? Porque pela desobediência, né, dos nossos primeiros pais, nós perdemos essa graça, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aí, porque São Tomás de Aquino já fala bem detalhadamente na Suma. Inclusive, São Tomás de Aquino fala dessa santidade, né, como a plenitude da caridade, né? São Tomás de Aquino fala que essa santidade é a plenitude da caridade, que é para todos, lembrando, né? Então, esse caminho ele tem que ser junto, né, para os dois. A gente está falando mais dessa parte introdutória da questão da santidade, né, dessa busca de Deus, né, de sermos santos, né, em tudo que nós fazemos e por essa via que é o matrimônio, para depois a gente entrar em algumas questões mais práticas, né, do matrimônio. O próprio catecismo da igreja ensina que os esposos cristãos, né, no seu estado de vida e na sua ordem, têm no povo de Deus os seus dons próprios. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles auxiliam-se mutuamente para chegarem à santidade, pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos, né? Então, o próprio catecismo já é bem claro ao dizer que a vocação matrimonial é uma vocação à santidade. Orientado-se pelo quê? Pela palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelos ensinamentos da igreja. Então, o próprio catecismo já nos remonta a isso, né? A vocação matrimonial como uma vocação à santidade. O Frei, ele costuma brincar, dizendo que o matrimônio ele é a arte do remendo. Diariamente, os cônjuges renovam sua promessa feita no altar e a decisão de doar-se inteiramente tendo em vista o bem do outro, assumindo um compromisso de fidelidade e união por toda a vida, dados os recomeços, desafios, reconciliações e demais construções e reconstruções necessárias nesse caminho. Pode-se dizer que na vocação matrimonial aprende-se algo como a arte do remendo. Isso é tão verdade que a gente, por experiência própria, né? A gente sempre tem que se reinventar em alguma coisa, seja alguma coisa da casa, seja alguma coisa de um filho que chega na relação. Então, a gente sempre tem que se reinventar em muitas coisas, né? E no sacramento do matrimônio, os esposos vão encontrar-se em Cristo, o modelo a ser seguido. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, livre, desinteressadamente, até a morte de cruz, também os esposos são chamados ao amor, que se doa até o fim. Não há exemplo mais belo do que esse, né? Do que o próprio Cristo que ama a sua esposa. Um exemplo também que nós podemos ver, que São João da Cruz usa muito no cântico espiritual, é o exemplo do livro do Cântico dos Cânticos, né? Que o esposo, ele vem em busca da sua amada, né? Ele vai ao encontro dela e ela muitas vezes não está pronta. Ela fica se enfeitando para que recebê-lo e o tempo passa e o esposo vai embora, o noivo vai embora. E ela sai em busca, né, do seu amado pelas ruas, perguntando a todos se eles viram o amado dela, né? E São João da Cruz é bem enfático, né, quando ele vai falar que o encontro, né, ali debaixo da macieira, retomando também ali a primeira árvore, né, que os nossos primeiros pais, né, comeram do fruto, né, e eles encontram debaixo da macieira. Então ali no livro do Cântico dos Cânticos, né, e no Cântico Espiritual, São João da Cruz fala muito, né, dessa união, desse matrimônio espiritual, né, e é o exemplo de Cristo com a sua igreja.
E assim também deve ser na vida matrimonial, né? A gente, todo dia a gente se doa, a gente se perde um pouco, às vezes a gente não pensa em si para pensar no outro, né? Principalmente quando chegam os filhos, né? A gente acaba se esquecendo um pouco de si para pensar no outro, né? Essa doação, essa entrega, que os esposos devem ter consciência disso. Aqueles que cultivam o perdão sabem viver a premissa de se deitar sem antes reconciliar-se. Portanto, descobrem juntos constantemente novas formas de recomeçar e reconstruir os laços, seguindo diante não obstante os desafios. Um caminho de felicidade, mas nem por isso deixa de ter as suas exigências e sacrifícios. Por amor a Deus e em gratidão pela sua bondade infinita, os casais descobrem então novas formas de cuidar daquela pessoa a quem o Senhor os confiou. Então aqui o Frei usa muito a questão do perdão. A gente costuma, uma vez uma religiosa deu um dever de casa pra gente, né, uma tarefa, né? De todos os dias a gente rezar o Pai Nosso antes de dormir, de mão dadas ainda mais. Aí ela, mas por que, irmã, que a senhora está passando essa oração pra gente? Um dia vocês vão entender, né? Então depois a gente, com o tempo, a gente foi entendendo, né? Claro, né? São duas pessoas, né? São duas pessoas, então não tem como dois seres humanos estarem juntos sem sequer ter um desafio, uma discussão, um desentendimento. A gente brinca lá em casa, a gente diz que a gente não tem discussão. A gente brinca lá em casa, a gente diz que a gente tem pequenos desentendimentos litúrgicos, né? A gente chega a brincar falando isso. É a nossa briga lá em casa. Mas é até engraçado essa questão do perdão, que teve uma vez, né, que a gente estava meio que brigado, né? Um desentendimento litúrgico. E a gente foi fazer a oração, o dever de casa, né? Aí a gente lembra naquela parte do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas e nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí meio com aquela cara emburrada, olhando para o outro, e ali a gente se perdoa, né? Então, por quê? Porque no matrimônio, você tem que se abrir o perdão. É a chave principal para você conseguir viver anos e anos, né? É como se fosse um sacramento da confissão. A gente sempre está errando, às vezes, e a gente sempre está recebendo perdão. Então, de certa forma, a gente sempre é um Cristo para o outro. Sempre tem que ser um Cristo para o outro. Esse é uma das chaves muito grandes, assim, o segredo do matrimônio, né? Sempre enxergar o outro como uma pessoa que tem defeitos e que precisa do perdão. E a gente está do lado dela para levar ela para o céu. Então, tem todo um propósito nisso, entendeu? Um dia eu dei um conselho justamente desse jeito para uma amiga, que ela estava brigada com o esposo e eu falei, a gente, o casamento é isso, é como se fosse um eterno sacramento da reconciliação, né? A gente sempre é Cristo pro outro, vai perdoando o outro, né, amor? Exatamente. Então é uma das chaves principais, né, pro matrimônio vivificado, né? Até porque, veja, se você não perdoar o outro, o matrimônio ele é indissolúvel. Então você vai passar o resto da sua vida ali do lado da sua esposa, do seu esposo, você vai passar o resto da vida emburrado, brigando. Então, sempre a gente... É engraçado que lá em casa, né, é muito rápido, né? Até por essa questão, a igreja também... Muita gente não sabe, mas a igreja sempre aprovou e sempre estudou os temperamentos. Inclusive, a igreja tinha um período que, para as ordenações sacerdotais, ela fazia o jejum das têmporas, né? Que era justamente para a gente se corrigir nos nossos temperamentos. E quem estuda um pouco dos temperamentos sabe que ajuda a conhecer um pouco do temperamento do outro, né? Por exemplo, eu sou sanguíneo, a Natasha é melancólica. Então, temperamentos totalmente opostos. Então, ainda bem que a gente conhece um pouco o temperamento um do outro e a gente meio que barganha um com o outro para poder se dar bem. Porque senão... eu não ia aguentar duas melancólicas em casa. Mas, enfim, a chave é o perdão, né? Uma das chaves principais. Se não a principal. Em diferentes épocas e contextos diversos, outros casais testemunharam com suas vidas que a santidade é possível para todos. Como a gente pode lembrar nos tempos mais atuais, né, como eu já tinha falado no início, que graças a Deus e pela força do Espírito Santo,
está se resgatando mais essa busca pela família, né? Pela abertura à vida, pela essa busca da santidade mesmo nas famílias, né? E as famílias estão moldando, né? Muitos cidadãos de bem, muitos cristãos católicos de verdade e quem sabe os futuros santos, né? Da igreja. Quem não lembra, né, do testemunho, né, da serva de Deus, né? A grande Chiara Corbello, né, que muitos gostam, né? Recentemente, agora, nos nossos tempos, né? E o seu esposo Henrico, certamente irá encher o seu coração de esperança de que em meio às dores e alegrias de uma vida comum é possível buscar a santidade também na vocação matrimonial. A gente pode lembrar também, né, Santa Giana Beretta Molla, também muito recente, século passado, né? Um grande exemplo para as mulheres, né, a ser seguido. Essas famílias ensinam com seus testemunhos aquilo que bem expressou Bento XVI. Toda casa pode transformar-se em uma pequena igreja, não apenas no sentido de que nela deve reinar o típico amor cristão, feito de renúncia e atenção recíproca, mas no sentido de que toda a vida familiar, em virtude da fé, está chamada a girar em torno do único Senhor, Jesus Cristo. Então, Bento XVI falava muito isso, né, dessa questão, e que João Paulo II, antes mesmo, né, já falava muito, né? Como eu já tinha falado para vocês, ele fala muito sobre essa vocação da família cristã no mundo de hoje, nessa exortação apostólica dele. Então vale a pena muito ler, adquirir para poder estudar. Então agora a gente vai entrar em outros aspectos mais comuns do dia a dia, né? Como a gente pode buscar a santidade no ordinário da vida, né? Como fala bem São José Maria Escrivá. Começamos? Tem? Vem cá. Gente, então essa parte eu já falar da parte mais prática, né? E eu acho que isso é essencial. Curso de noivo, curso de... Assim, né? Pronto? Então, nos cursos de noivos, cursos de matrimônio, não adianta a gente ficar só na teoria, né? A gente tem que falar da parte prática também. E nada melhor do que a gente ouvir a parte prática de um casal católico, né? Porque se a gente for perguntar coisas práticas da vida de casado para um casal mundano que não vive a fé, é tudo desvirtuado, né? Então, anotei alguns pontos, né? Como a vida de oração no lar, né? Quando a gente é solteiro, a nossa oração, geralmente a gente tem uma rotina de oração, né? Eu mesmo, antes de casar, eu tinha horário. Tal horário eu vou rezar o texto, tal horário eu vou fazer a oração mental, enfim. Quando a gente casa é um pouco diferente, né? Então a gente tem que se adaptar à nova rotina do lar. A gente não tem tanto tempo, né? Aí depois chegam os filhos, aí que a gente fica sem tempo mesmo. Só que o nosso desafio, né, é se reinventar nessa vida de oração. Do mesmo jeito que os sacerdotes, né, eles têm os desafios próprios da vocação deles, nós também temos os desafios da nossa vocação, né? E a gente vai ficar reclamando, ai meu Deus, eu não tenho tempo, vai ficar se lamuriando? Não, sem vitimismo, né? A gente vai buscar alternativas, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que a vida de oração não é a mesma, né? Quando a gente casa, ela se modifica. E isso é belo, isso é bom, né? Porque nós temos obrigações diferentes. Então, muitas vezes a minha oração, ela vai ser lavando louça. Muitas vezes a oração do Ari Neto é trabalhando, né? Por quê? Porque antes da devoção vem a obrigação, né? Então, nós temos a obrigação, obrigações ordinárias, né? Com a casa, com o esposo, com os filhos. Então, não adianta, eu acho que era Santa Francisca Romana que falava, que ela podia estar na missa, né? Mas se o esposo dela chegasse, precisasse dela, que as empregadas, né, que ela tratava como irmãs,
podiam chamar ela a qualquer momento, mesmo na missa, né? Porque era louvável que uma mulher casada fosse devota, mas primeiramente ela devia servir ao esposo, né? Então essa é algo muito importante da gente ver e da gente seguir, tá certo? Outro ponto, né? O papel do homem e da mulher no matrimônio. Nessa sociedade feminista que a gente está, sempre estão tentando desconstruir a figura da mulher, né? Como a irmã Lúcia dizia que a última batalha do demônio iria ser com a família, é exatamente isso, né? Porque ele tenta destruir de todas as formas, né? Principalmente com esse movimento feminista, que o autor é o demônio, né? Então, se o movimento ele bate na mulher, né? Ele tenta desconstruir a mulher, que é uma das colunas do lar, né? Porque era ontem que a gente estava ouvindo que o padre falava que o marido é o sacerdote do lar e a mulher é o altar, né? Porque ela orna a casa, ela dá a vida, em todos os sentidos, né? Então, se eu bato naquele alicerce, se eu atinjo aquela figura, muita coisa desmorona, né? Se uma mulher não tá nem aí pra sua casa, né, neném? Se uma mulher não tá nem aí pro lar, não tá nem aí pro seu esposo, pros seus filhos, pra que aquela casa, né? É melhor ficar solteira. Então, a gente tem que ter bem estabelecido. Por exemplo, quando eu casei, eu fazia enfermagem. E foi uma decisão nossa, na minha e do Arinete em comum, que eu queria largar a faculdade, eu trabalhava também de CLT, né? E eu queria deixar o meu trabalho para me dedicar só ao lar. É pecado a mulher trabalhar fora? Não é pecado, de jeito nenhum. Inclusive, hoje, eu trabalho, não fora, mas dentro, né? Empreendendo mesmo. Mas não é pecado nenhuma mulher trabalhar. Só que a minha vocação principal, né? O meu trabalho, a minha vocação mesmo é estar em casa, cuidando dos meus filhos e cuidando do meu esposo, cuidando do meu lar. Então, foi uma decisão que chocou toda a minha família, né? Eu tenho 21 anos, então, meu Deus, uma jovem, deixar a faculdade para viver só no lar e tal, enfim. Outra coisa também que o pessoal se prende muito, né? As pessoas, tão jovem, já casou, né? Acabou com a vida. Escuta muito isso, né? Quando, na verdade, quando a gente quer ganhar a vida, a gente perde. Né? Jesus mesmo falou no Evangelho, né? Se você quer ganhar a vida, você tem que perder. Né? Com certeza. Por isso que eu digo que nada melhor, se você for pedir um conselho, né, de noivos, ou se você está noivo, se você namora, se for pedir um conselho, peça a casais católicos, né? Não peça a casais do mundo. Porque eu mesmo queria ser religiosa, porque eu queria ser religiosa porque eu vi os maus exemplos de matrimônio, né? Então, eu sempre digo para o meu esposo, a gente precisa ser um bom exemplo do matrimônio, né? A gente não pode estar por aí falando mal um do outro, entendeu? Muitos casais falam. Justamente. A gente não pode estar por aí falando das nossas intimidades, falando mal um do outro, essas coisas. Né? Porque isso que as pessoas vão pensar, olha ali, ó, 2 católicos que são casados, mas aí vivem falando mal um do outro, né? Isso é escandaloso, chega a ser um pecado do escândalo, né? Então, quando a gente precisa desabafar, tipo, a gente tá com um problema, tenta resolver os dois, né? Se não consegue, a gente deve buscar primeiro a igreja, na pessoa do sacerdote. E um bom padre, pelo amor de Deus, né? Tem padre que indica coisas aí que não são legais, né? Então, procuremos um bom padre. A gente tem, né, amor, um diretor espiritual. Sempre que a gente precisa de auxílio em alguma coisa, a gente busca ele nos ajuda, certo? Então, é maravilhoso isso. Inclusive, para vocês terem
em mente como é que Deus... A gente vai falar isso mais antecipando, né? É tão bom você se aconselhar com pessoas certas, né? Principalmente um quadro, né? Por exemplo, a gente pregava muito, falava muito do método Billings, né? O método de ovulação Billings. A gente falava tanto, mas a gente... Aquela coisa que você fala, mas nunca fez. Aí a gente se aconselhou com o padre e ele nos recomendou, né? Uma causa pra gente fazê-lo. A gente tinha um motivo, A gente né? tinha um motivo, na verdade, para fazer. E, aliás, 2. Mas Deus é Deus, né? Então, a gente fazendo o método Billings e Deus mandou O método Billings aqui. Então, para vocês verem, né? A gente vai falar. Não, a vontade de Deus sempre e outra. Antes, a gente vai entrar nesse assunto da abertura dele. Então, continuando aí no papel do homem e da mulher. E o homem, a gente tem que saber escolher nosso marido também, né? Aquele homem. Aquele homem que é homem, né? Não é aqueles homens que usam cropped hoje em dia, né? São homens de verdade, homens... E também não é aquele homem que acha que para ser homem tem que falar palavrão, tem que ser grosso, não. Um homem de Deus, entendeu? Que vai saber honrar, que vai saber nos amar como Cristo amou a igreja. E um homem desse jeito e uma mulher de Deus, eles se completam para ambos viverem uma família católica, né? Uma família cristã. E terem muitos filhos maravilhosos, sanguíneos, zoadentos, né, neném? Aqui com a mamãe. O outro assunto, né, é do método Billings, né? Na minha antiga paróquia, gente, para vocês terem noção de como as pessoas não tomam dela, amiga. Pronto, isso. Pronto. Então, na minha antiga paróquia, tinha gente, quem dava a formação do curso de noivos, para vocês verem como isso é grave, quem dava a formação do curso de noivos era o pessoal do SCC. E eles estavam recomendando para os casais que eles podiam tomar anticoncepcional, né? E aí o padre descobriu, ficou sabendo, falou, ninguém vai mais dar formação disso aqui, quem vai dar formação disso aqui sou eu agora. Porque o pessoal ir no curso de noivos, né? Para recomendar que a pessoa tome anticoncepcional, que não tem problema, isso é horrível, né? Então, o método Billings, né, é um método natural para a gente espaçar a gestação, se necessário, se tivermos motivos graves, ou para engravidar, né? Pouca gente sabe disso, mas o Dr. Billings, né, que foi o criador do método, ele criou esse método para ajudar casais que tinham dificuldade, que tinham dificuldade de engravidar, tá certo? Refuta também muita gente que acha que o método Billings é um anticoncepcional católico. Exatamente. Tem gente que acha que o método Billings é uma camisinha católica. Eu já ia falar isso. Engraçado que é tão... Acho que foi por inspiração de Deus mesmo, né? O doutor ele acertar tanto, porque tem casais que usam o método Billings para poderem engravidar. É o que eu falei. Não é só para... Inclusive, né? Os monitores, né, do método Billings, né? Como chama? Instrutor. Os instrutores do método Billings, eles não fazem a instrução do método Billings com qualquer pessoa. Gente que está noiva, eu lembro que a Natasha tinha interesse de conhecer. E o pessoal do Shalom, graças a Deus, eles fazem muito essa questão, né? Tem muitos médicos do Shalom e alguns são enfermeiros. Eles não quiseram fazer comigo, que eu era noivo. A gente era noivo e a gente já queria saber, né, um pouco. E eles não fizeram. Por quê? Porque tem muita gente que de má fé aprende o método, principalmente mulheres, aprendem o método Billings para poderem namorar. A torta e a direita aí. E funciona, gente. E o Então, método Billings é muito eficaz, mais do que DIU, mais do que anticoncepcional, entendeu? É 99,9% eficaz se feito da maneira correta, né? Inclusive, você consegue saber até o dia em que o bebê foi concebido. E aí, o nosso bebê foi concebido dia 8 de dezembro. Então, assim, eu lembro que eu falei pro nosso diretor espiritual, porque a
A gente tinha 2 motivos graves para espaçar, mas aí veio, então, ele falou assim, eu pensei que eu ia levar um carão, aí ele falou, Nossa Senhora, esse aí, Nossa Senhora não vai desamparar. Se veio no dia dela, Nossa Senhora não vai desamparar. E aí eu já suspeitava que era um menino. Porque até pelo método, pelos dias, né, que a gente percebe, dá pra gente ter uma noção se é menino ou é menina. E é um menino. E quando essa questão do método Billis, né? Quando um casal ele vai espaçar, né, uma gestação, esse é o nome correto, né? Não ter uma gestação, é espaçar uma gestação. Ele tem que ter algum motivo, né? E a igreja, em sua sã doutrina, sua sã consciência, a sua moral, ela nos dá alguns motivos justos em que nós podemos espaçar uma gestação, né? Porque existe, né, a questão da paternidade responsável, que a igreja muito fala e pouca gente conhece, né? E que não é abordado muitas vezes nos cursos de noivos que as pessoas participam por aí, infelizmente. Mas motivos como doença psicológica de um dos cônjuges, né? Então, uma mulher que ela não está bem psicologicamente, toma dela, ela não pode gerar e educar uma criança, né? Então ela precisa tratar primeiro para depois se abrir a vida, né? E geralmente quando você toma essa decisão de espaçar uma gestação, nunca é alegre pra gente, né? Então você vê que o motivo é justo quando você não fica alegre de fechar a vida, né? Então, dificuldade financeira se encaixa, eu vejo, tinha muitos amigos nossos, né, que iam casar e que conversavam muito com a gente sobre essa questão da abertura à vida. Mas eu tenho medo de ter muitos filhos, porque custa caro, né? Mas é viver da providência. É viver da providência. Inclusive, claro, fazendo a nossa parte, né? Não é viver da providência, não fazer nada, não trabalhar, não. Mas fazer a nossa parte e confiar o resto a Deus, né? Por exemplo, a Tereza. Quando eu engravidei da Tereza, a gente passava por uma dificuldade financeira. Mas ainda assim a gente se abriu à vida. E, gente, a gente ganhou todo o enxoval, né? Eu acho que a gente comprou um móvel, uma coisinha, outra, mas tudo a gente ganhou. É porque muita gente não entende essa questão da abertura à vida, né? A pessoa pensa que a abertura à vida ela é o sinônimo de ter muitos filhos. E não é. A abertura à vida, antes de ser sinônimo de muitos filhos, né, de ter uma família numerosa, ela é, antes de tudo, a abertura à vontade de Deus. Principalmente a isso. É a vontade de Deus. Porque se eu não confio, né, é a confiança que eu vou ter em Deus. Né? Depositar toda a minha confiança em Deus. Ó, vejam, até um exemplo prático nosso, né? Quando a gente casou, a gente estava doido para ter o nosso primeiro filho, né? E não veio. Veio o primeiro mês nada, o segundo mês nada, o terceiro mês nada, o quarto mês nada, e a gente, meu Deus do céu, tá errado. Eu tô doente, eu penso. A gente, não, eu tô doente, vamos procurar um médico, quinto mês nada, o sexto mês nada. A Tereza só veio 6 meses. Uns 6 meses e meio depois. Aí, meu Deus do céu, a gente fez tudo bem certinho, é a vontade de Deus. Como não tem adianta. gente que também não tem nenhum problema de saúde e ninguém sabe, descobre, como tem muitos casais que a gente acompanha, que não conseguiram ainda, né, engravidar, que é até um dos temas que a gente vai colocar aqui também. Optaram pela adoção, muitos casais. Mas eles não têm nenhum tipo de problema, né? Tem casais que fazem tratamento até para ver alguma vitamina que precisa ser reposta e tal, mas não tem, né? E, ou seja, é a vontade de Deus, vai ver, é a vontade de Deus naquele momento, né? E a gente foi entender depois, né, que às vezes a gente é muito lento para entender as vontades de Deus, mas a gente foi entender depois que naquele momento não era a gente não estava preparado. Depois que muito tempo que a gente foi entender, né, que a gente só ia estar preparado naquele momento. Então Deus, em sua sã vontade e verdade, Ele nos deu no momento certo a nossa filha, né? Como também a gente não ia fazer o espaçamento de uma gestação e Deus mandou o Rafael. E quando o Rafael nascer, eu posso engravidar na mesma rapidez, ou eu posso demorar 5 anos para engravidar. Por quê? Porque a vontade de Deus não cabe a nós. A gente não pode querer ser o Senhor das nossas vidas, né? Porque as nossas vidas já tem um Deus que a gente segue. Então a gente tem que entregar tudo a Ele. A gente entrega
a gente reza muito, né? Que seja feita a vontade de Deus, mas a gente está deixando Deus fazer a vontade dele? Né? É algo que eu digo para muita gente. Porque muitas pessoas chegam no meu Instagram e falam: eu sou católica, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ter essa ruma de menino, não. Aí minha amiga, o céu é dos corajosos, né? Não tem uma pessoa no céu que não seja corajoso. É só gente meio doida, né? Que deu a vida, que morreu mártir, que morreu queimado, entendeu? Morreu casado. Tem um casal que, aliás, de origem de reis. Eu não conheço essa história. E lá naquele livro que a gente indicou para vocês, Os Santos Casados, né? O Matrimônio Santo, da versão da minha biblioteca católica. Lá eles narram a história de um casal que foi preso. Jesus! Que foi preso por ser casado. Né? A gente até viveu quase que a gente viveu essa experiência, que a gente viveu. Só que era pelo Camilo que a gente ia ser preso. A gente casou no período da pandemia. E no período da pandemia fecharam-se todas as vezes, vocês lembram, né? Daquele triste episódio que aconteceu, enfim. E teve um tempo que a gente queria casar. Né? A gente não queria mais adiar a vontade de Deus na nossa vida. Muita gente também adia muito a vontade de Deus. Né? A gente queria casar. E a gente foi casar de portas fechadas, né? A gente só casou com os nossos pais assistindo, o padre, um casal de padrinhos e só. O resto tudo porta fechada. E com o risco de ser preso, porque chegasse a fiscalização. E foi uma semana de conturbação e o padre querendo cancelar, e acontecia tudo para dar errado, porque está dando tudo errado, porque vai dar tudo certo. E aí do nada tudo se flexibilizou, né? Iam abrir as igrejas. Aí no mês do nosso casamento, lockdown total, fechamento de estrada e a família dele é do interior, e como é que esse povo... E o padre que ia celebrar o casamento era do interior. Aí pronto, gente, esse casamento, como é que a gente vai casar? Esse casamento não vai dar certo. Mas no fim deu certo, pra glória de Deus. E a gente não teve festa, não teve familiar, mas o que importa é o sacramento, né? Nem que a gente fosse preso, mas a gente queria pelo menos casar, né? Ele falava assim: se eu for preso, pelo menos eu vou preso casado. Aí vamos confiar em Deus. E deu tudo certo, né? Então, o método Billings, né, voltando ao assunto, não deve ser usado como uma camisinha católica. Se eu não me engano, no Código de Direito Canônico tem mais alguns motivos justos, né, em que a gente pode fazer o uso do método Billings, né, quem é casado. Então, não é algo para se usar à torta e à direita também. Né? A gente casa para receber os filhos. Se você não tiver condições de receber os filhos, se você não tiver preparado, se você não tiver bem emocionalmente ou com medo, alguma coisa do tipo, não case. Né? É melhor não casar para depois se acovardar no seu medo, porque eu tenho medo do meu outro parto. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu tenho medo de ter muitos filhos, mas o que acontece? A gente vai com medo mesmo, certo? A gente não pode deixar o nosso medo nos paralisar diante das coisas, principalmente para cumprir a vontade de Deus. Então a gente tem que se entregar, de verdade. A vida do matrimônio, ela é doação. Né? Eu acho que não tem outra palavra que descreva mais a vocação matrimonial do que a doação. A gente tem que se doar muito, né? Quando os filhos vêm, mais ainda, porque é um esforço maior. Tem que se doar no sentido de que a gente tem que, muitas vezes, deixar as nossas vontades para fazer o outro feliz, né? Então, é um sacrifício de doação diário. Né? O nosso sim que a gente dá no altar, ele é diário. Né? Ele não é só naquele dia, esqueci os votos e pronto, e acabou, não. Todos os dias a gente tem que reafirmar o nosso propósito, certo? Eu lembro até que a gente foi de volta na consulta do pré-natal da Tereza, a primeira coisa que o médico, se eu soubesse que era só para isso, eu nem teria ido, né? A consulta de retorno. Qual anticoncepcional vocês vão usar? E aí a gente não usa anticoncepcional, a gente vai usar o método Billings. Aí o médico, meu Deus, vocês não vão usar anticoncepcional?
E se vier outra criança? Aí a gente... Foi a vontade de Deus, né? Aí depois, né, de 9 meses, lá vai eu de novo fazer o outro pré-natal. E essa é a vida do cristão, né? É engraçado, né, que até eu conversava com um amigo meu que é seminarista, e ele comentava a respeito da família dele, né? Ele falava, meu irmão, só lembro do meu pai, né? Ele falava que toda vida que acontecia de chegar um outro irmão dele, acontecia algo bom na família. E o pai dele começava a falar, meu filho é bênção de Deus, filho é bênção de Deus, filho é bênção de Deus, ele nunca entendeu. Depois de grande que ele foi entender, porque cada vez que chegava um filho, acontecia algo bom na família, né? E a gente, por graça de Deus, né, a gente também vê que isso acontece, né? Quando a Tereza chegou, praticamente a Natasha falou, a gente está passando por um aperto muito grande, mas a gente ganhou praticamente tudo da Tereza. Vai dizer que a gente não comprou nada, a gente comprou uma cômodazinha para ela lá, mas de resto a gente ganhou tudo, né? E quando a gente descobriu a outra gestação, Rafael, começou a aparecer também outras coisas na nossa vida, né? Então a gente vai vendo, né? Quanto mais filho, mais pensa, né? Essa é uma frase que eu vou lembrar sempre, porque é verdade, né? Deus manda o cobertor conforme o frio, né? E Deus manda o bucho, mas também manda o pão. É, desse então, jeito, viu? É se confiar. Quando a gente se confia, a gente lembra muito de São José, né? Para quem quer casar, as moças que querem casar, né, devem rezar muito a São José, para pedir a Deus que mande, né, um santo varão como São José. E os homens também, né? Quando querem encontrar uma moça, uma mulher, né? Que seja exemplo também da Virgem Maria, também que foi mãe e esposa. Eu não sou. Tem muito de saia e de paletó, né? Justamente. Com certeza, viu? Eu não sei. Hoje tu vai ter um dragão no meio. Mas é isso. Quando a gente confia na vontade de Deus dá sempre os meios, né? É muito bom se abandonar na providência divina. Às vezes as pessoas pensam que a providência divina é só para quem vive na vida religiosa. E não. Todos nós precisamos da providência divina. Não nos preocupeis, né? Com certeza. E aí, o outro ponto que complementa o método Billings é os métodos anticoncepcionais, né? Tem a parte moral da igreja, que a igreja condena, e tem a parte científica, né? De que não faz bem para nós. Então, vou falar de forma clara aqui que todos os métodos contraceptivos sintéticos, né? Que não são naturais, eles são proibidos para nós católicos. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe, mas eu vou falar só porque eu tenho que falar mesmo. Então, DIU, né, hormonal, de Mirena, pílula, inclusive essa pílula do dia seguinte é abortiva, né, porque muitas vezes, para nós da Igreja Católica, é vida assim que inicia a concepção, né, então muitas vezes o feto já foi concebido e aí a mulher vai lá e toma a pílula e ela acaba cometendo um aborto. Então, além desses métodos fazerem mal à mulher, gente, cientificamente, né, a mulher deveria tomar uma pílula, né, do dia seguinte no ano. Eu estou falando cientificamente realmente por isso. Então, ela deveria tomar uma pílula do dia seguinte no ano. Então, a gente sabe que tem mulher que toma pílula toda semana. Então, é uma bomba de hormônio que faz muito mal, né? E parece que o demônio não satisfeito, ele inventa anticoncepcional a cada ano que passa. Então tem adesivo. Minha mãe veio com uma conversa pra mim outra vez, né? Que eu tinha que colocar um adesivo. Aí, o que é adesivo, mulher? Um adesivo que evita filho. Não, minha filha, eu não gosto desses negócios de adesivo aqui, não. Então, é adesivo, é DIU, é pílula do dia seguinte. E a cada dia o demônio vai inventando uma coisa nova. Justamente, agora estão inventando anticoncepcional masculino, né? Você viu? Pois é, então... Esconde isso aqui. Eu não cheguei a ver se era vacina ou se era comprimido, mas isso já em si, sendo vacina ou sendo comprimido, já é um absurdo, né?
A gente pode ver que tudo isso, né, como a Natasha tinha falado, né? A Fátima, talvez, como a gente fala, é o altar do mundo, né? E nas aparições de Fátima, Nossa Senhora falou, né? Aliás, depois ela aparece para a irmã e a irmã vai falar, né? Que a última batalha do demônio realmente é contra a família, né? Então, com o avanço, né, da internet, da tecnologia, né? O demônio ele vai se modernizando também, então ele vai inventando coisas novas. E vocês imaginam aí quantas e quantos casais aí deixaram de ter filhos, quem sabe até santos. Né? É só ver a taxa de natalidade, né? Nossos avós aí, né, amor? Tua avó tem quantos filhos? A minha avó teve 11 filhos. Aí eu acho engraçado criou que... novos 4. Eu acho engraçado que essas mulheres que têm muitos filhos falam pra gente não ter filho. Entendeu? Então, gente, eu vejo muito, né? A gente reclama muito da nossa geração atual, a geração Nutella, não sei o quê. Mas o poder de mudar uma geração tá nas nossas mãos, certo? Então, eu tenho a responsabilidade de educar minha filha para que ela seja uma mulher de fé. Uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. O meu filho, eu tenho a responsabilidade de educá-lo, né? Além de tudo isso que eu falei, para ser um homem de fé, um homem virtuoso, mas, sobretudo, os dois, para ser santos, né? Se a gente tivesse mais pessoas nessa sociedade com a mentalidade de eu quero ser santo, a sociedade não estaria do jeito que está, né? Então, se a gente quer mudar, se a gente quer fazer alguma coisa para mudar, a gente precisa viver bem a nossa fé, principalmente, né? No matrimônio, na vida religiosa, Todas as vocações. Né? como pessoa solteira, enfim, para que a gente possa mudar, tá certo? Então, essa questão dos anticoncepcionais, né? Todos esses são pecados, né? Que você vai ver aí que são sintéticos. Aí, assim, eu tenho um apostolado na internet que eu tô falando assim porque eu fico com falta de ar por causa da gravidez. Então, sempre chegam pessoas perguntando, né? Então, como é que você faz para evitar filho? Aí lá vai a catequese de novo, né? A gente não evita filho e tal. E muitas pessoas me perguntam, e coito interrompido é pecado, né? E, gente, o coito interrompido é o único pecado descrito na Bíblia, certo? Ele é conhecido como o pecado de Onã, para quem não sabe, né? Que antigamente tinha a lei do levirato, né? Então, a Tamar era casada com o irmão do Onã e esse irmão acabou vindo a falecer e não deixou ela com descendentes. Então, qual era a função do Onã? Era casar com a Tamar, né? E o Onã era filho do Judá, que era filho do Jacó, que era da linhagem de Jesus. Então, ele casou com a Tamar, mas ele não queria dar descendentes ao irmão dele. O que é que ele fazia? Ele praticava o coito interrompido. E Deus não se agradou. Então, o que é que aconteceu? Deus tirou a vida de Onã, certo? Então, coito interrompido é pecado, aí a gente vai dar uma de protestante, né? Só olhar na Bíblia, né? Que tá lá dizendo. Então, é o único pecado descrito na Bíblia. Então, tem os dois métodos naturais que consistem na observação do nosso muco, né? Do nosso muco cervical, que é o método Billis, e também tem o método Creighton. Eu acho que é assim que fala, Creighton. Que são 2 métodos naturais, certo? E no método Billis, como ele tem muitas regrinhas, a gente pode contar com o pessoal do Semplafan. É só procurar na internet, Semplafan Nordeste, aí você vai colocar o seu CEP e vai aparecer lá as instrutoras, né? Essas instrutoras não cobram nada e nos ensinam a fazer o método caso a gente tenha um motivo grave, né? O motivo grave, né? Ele deve ser visto entre o casal, primeiramente. E se o casal tiver dúvida se realmente é um motivo grave ou não, podem se aconselhar com o sacerdote, né? Para que realmente aquilo não seja de forma egoísta, né? Que a gente esteja se fechando a vida. Que seja de uma forma lícita, justamente. Então, a questão da dificuldade financeira, que também é uma dúvida muito grande das pessoas, né? Estou passando por uma dificuldade financeira. Eu posso me abrir a vida? Tem que ver, né?
É diferente a dificuldade financeira de você estar apertado, mas que dá para você ter um bebê, e a dificuldade financeira que você está apertado, que se vier um bebê, o bebê vai passar necessidade, né? Então são coisas diferentes. Você não vai se fechar a vida quando você está apertado só por um motivo egoísta. Ah, eu tô apertado porque eu quero ter dinheiro para comprar um carro. Eu quero terminar minha faculdade. Ou eu quero viajar. Não, entendeu? Isso não é lícito. Agora, um motivo lícito de que você está apertado porque aconteceu alguma coisa, ou você está com uma conta muito grande que você não consegue pagar e você precisa fazer renegociar, enfim, entendeu? Tem que ver um motivo. Que pode acabar faltando o pão para o seu próprio filho. Então... Existe um caso que ocorreu o contrário, você não ter hipótese alguma financeira, aí você vai saber a vida, você pode estar pecando nesse sentido ou não existe isso? Existe. Você pecar porque você está colocando uma criança. De forma alguma você consegue. Não chega a ser um pecado, mas é uma irresponsabilidade, sabe? Aqui tem justamente essa questão da paternidade responsável. Por isso tem que ver o caso concreto. E às vezes, quando a gente tem dúvida, a gente se aconselha com o padre. Por exemplo, uma das nossas questões era uma dificuldade financeira, né? E aí, mesmo assim, era uma coisa grave. Mesmo assim, eu fiquei, mas será? Entendeu? Será que a gente não está sendo egoísta? Então, eu fui tirar a dúvida com o padre. Aí ele falou, realmente, no momento, não tem como vocês terem um bebê. Mas Deus disse assim, tem. tem sim. Então, vai o caso concreto, né? O método do vírus você usa, se você for usar para evitar, né? Mas ele ainda assim é aberto à vida, porque mesmo usando você pode... E justamente, você não está impedindo a vontade de Deus. Mas veja, até com o método sintético hormonal, tem criança que nasce com o DIU na cabeça, né? DIU na mão, justamente. Então, assim, o menino nasceu com o DIU na cabeça. Então, Então, não tem como a gente evitar a vontade de Deus, mesmo que a gente queira, né? E tudo isso, meus irmãos, como eu tinha falado anteriormente, né? O demônio sempre ele vai se reinventando. Ele vai se reinventando por quê? Porque ele nos odeia. A missão dele é nos perder. Porque ele já está danado ao inferno e ele quer levar cada um de nós e as nossas famílias. Através de muitas e muitas coisas, né? De movimento, inclusive feminista. Movimentos agora que se voltam à questão do aborto, né? Tudo isso é abortivo, todos os métodos contraceptivos são abortivos. Né? Assim, enfim, o fim então todos são abortivos. Então é aquela coisa que até o padre Paulo gosta de falar, né? Essa questão do não ter filhos, né? Pela fome e tal. Você prefere ser uma pessoa pobre que passe fome, que passe dificuldade, mesmo na sarjeta, e que um dia você vai para a glória do céu, você prefere nunca ter existido? E nunca poder contemplar a Deus, né? Deus. Então, e aquela velha história que muitos contam, né, do Padre Pio, que uma vez ele atendendo uma confissão, ele pediu à mulher para fechar os olhos e ver o que ela estava vendo, né? Ela disse que viu uma enorme multidão, um homem de branco, né? E o Padre... É Jesus, né? E o Padre Pio, viu? Aí o Padre Pio fala, pois era seu filho, ele seria um papa. E a mulher começa a chorar e se converte, né? Ou seja, às vezes, como a gente fala, né, o próximo santo pode estar no ventre, né, de cada uma das mulheres. Tem uma Madre Teresa também, né, que ela pediu se Deus ia mandar alguém que tenha descoberto a coisa do câncer, né, disse que já tinha mandado, já voltado. Sim, eu já ouvi falar dessa história. Inclusive, E muitos outros Teresa, casos. Ela aconselhava os casais a fazerem o método Billings. Ela era muito amiga do Dr. Billings. Por isso que quando vocês virem um padre muito legal, que gosta muito de famílias, uma religiosa que gosta muito de famílias, faça amizade. Porque eles são de Deus, né? Porque até tem religiosos e padres que aconselham o contrário, né? Infelizmente, a gente por isso que eu digo, né? Quando forem se aconselhar com um padre, que seja com um bom padre. Que não vá falar de coisas erradas. E aí tem o último ponto, que é a infertilidade e a demora dos filhos, que a gente até já falou, né? Mas que essa questão da abertura à vida, ela não é apenas só, aliás, ter muitos filhos, né?
Tem famílias que têm 12 filhos, tem famílias que têm 12 filhos, mas tem famílias que não têm nenhum, né? Inclusive eu sigo uma mulher que recentemente ela adotou 5 filhos de uma vez só, né? E ela já é casada há mais de 10 anos e ela não tem nenhum problema, né? Já foi diagnosticado e tudo mais, nem o esposo dela, mas Deus não manda filhos, né? Aí você pergunta, por quê? Ninguém sabe, vontade de Deus. E aí, eu até estava conversando com a Arineto, será que Deus não tinha que Deus não tinha um plano para a vida daquelas crianças, né, que foram adotadas por ela? Onde é que essas crianças poderiam estar? Se ela tivesse tido filhos, por exemplo, né? Poderiam estar em famílias satânicas, sei lá, ou em famílias totalmente mundanas e não se salvarem. E com uma família daquela católica por perto, em um lar católico, pode florescer alguma vocação, né? Podem chegar à santidade. Então, os planos de Deus a gente não entende, né? A gente só aceita. Tem casais amigos nossos que até hoje não conseguem engravidar, né? Que já tem aí tratamento há mais de 5 anos. Aí realmente é infertilidade, né? Mas fazem tratamento para curar e não engravidam. Possivelmente, mais pra frente, na verdade, eles podem engravidar? Podem, entendeu? Tudo é a vontade de Deus. A gente tem que casar sempre com esse pensamento. Principalmente para as mulheres, eu falo aqui, porque eu casei achando que eu ia casar e engravidar na lua de mel. Não, estou usando anticoncepcional, sou jovem, vou engravidar na lua de mel. Não foi. E a gente não pode tornar o matrimônio voltado apenas para os filhos, né? Os filhos, eles são a coroa do matrimônio. Mas a gente, antes de viver essa questão dos filhos, a gente tem que viver... A gente tem que ter uma base sólida, né? E a base do matrimônio é o casal. Então, a gente não pode casar esperando ter filho logo, porque eu só vou ser um casal se eu tiver um filho. Não. A gente era uma família quando era eu e o Arineto, né? E no final, mesmo que nossos filhos vão embora ou sigam a via, né, a vocação que eles quiserem seguir, vai continuar eu e a Natasha. Pois é, então... O sacramento do matrimônio, ele primordialmente do casal, né? O casal tem que zelar pelo sacramento do matrimônio deles dois. Aí, inclusive, tem pais que dizem, né, que amam mais os filhos do que o próprio esposo ou a esposa. Isso é errado. Isso é erradíssimo. Muito errado. Você deve ter amor sim ao seu filho, educá-lo, corrigi-lo, mas esse amor ele não deve estar na linha de ordem. Primeiro não. Primeiro é a sua carne, é a sua esposa, o seu esposo. Depois vem os seus filhos. Certo? Então, só para um adendo. Não vou entrar muito nessa questão, porque... Mas como fala, porque vai a gente chegar não sabe disso. Com certeza. Mas, isso é muito importante. Só para título de conhecimento, né? Uma hierarquia familiar, né, amor? Tem um nome certo para isso. Então, primeiro Deus, né? Depois o esposo e a esposa, e depois os filhos. A minha mãe ainda hoje ficou horrorizada, porque eu digo que amo mais o Arineto do que amo a Tereza, né? Porque sem o Arineto eu não teria a Tereza, né? Sem ele não existia família, não existia nada, né? Então, é tanto que quando os filhos chegam, o nosso maior desafio é ter momentos em casal, né? A gente preza muito por isso, né? Por isso que a Tereza... Pra vocês terem ideia, o índice de divórcio, né, de separação, ele está em média entre o primeiro filho, entre os casais. Então, ou seja, muitos casais que têm o primeiro filho, a grande maioria se divorciam. No primeiro ano de matrimônio. Por quê? Porque não tem mais tempo, de conversar, perdem totalmente a amizade. Ele pensa que ela não pega. Então, é isso. A gente, desde cedo, a gente buscou educar a Tereza para que ela dormisse, né? Para que a gente tivesse nossos momentos em casal. Hoje não. Desde 4 meses e meio que
a gente pode deixar ela em casa, dormindo e sair para jantar. Isso é muito importante, cultivar momentos em casal. Não só, tá? Sempre tem alguém. É, Mas não ela só. tá fazendo um pouquinho de propaganda, porque agora ela... Tô ela fazendo trabalha- propaganda não, amor, que é Ela isso. trabalha com consultoria infantil, então... De fora sono como infantil. é um trabalho que ela pode fazer em casa, serviço de sono infantil. Ela ajuda também algumas famílias, né? Tu pode até falar, para encerrar, alguns exemplos, né, de matrimônios que estavam à beira da separação e que pela sua ajuda... e a De Deus, né? Na verdade, é quase que como um apostolado, sabe? Porque já chegaram casais pra mim, eu sou muito pitaqueira em matrimônio, adoro ajudar, adoro fazer as coisas, né? E aí os casais chegavam falando que iam se separar. Casais católicos falando em divórcio, né? Eu digo, claro, Araneta, essa palavra divórcio, ela não existe no nosso dicionário, tá? Não é uma coisa que a gente fala. Então, um casal católico chegar e falar no divórcio por causa de uma bênção que é um bebê, é muito triste, né? E quando o mundo, ele vê, né, um casal bem, que namora, um casal que é amigo, que conversa, que tem tempo junto com o filho, pronto. Entendeu? É o melhor exemplo de matrimônio, entendeu? Porque, assim, eu pretendo, assim, ter vários filhos, mas mesmo assim ter tempo com meu marido, né? Então, é um bebê que dorme bem, né? Que tem uma rotina, que tem um bom sono bem estabelecido, ele permite, né, que o casal tenha tempo para si, né? Então, é isso. A nossa vida no matrimônio, ela é feita de doação, de sacrifício, de entrega, mas é uma vida muito feliz, né? E que eu não me arrependo de ter casado. Oh, que lindo. Eu não me arrependo de ter casado, né? Porque é uma vocação que me lembra todos os dias que eu tenho que ser santa nas coisas mais ordinárias do dia, né? Seja lavando uma louça, seja varrendo a casa, seja lavando roupa. Mas a gente pode amar nas pequenas coisas, porque se a gente não amar nas pequenas coisas, a gente não é capaz de amar nas grandes, né? Então a gente tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. E eu costumo dizer que a vocação do lar, né, da dona de casa, ela é uma vocação escondida. Ninguém vê os nossos esforços e a gente não para de trabalhar, né? Então, ninguém vê o nosso esforço, o nosso zelo, mas Deus vê, né? E o esposo. E o esposo. Tem que ver. Deus vê e o esposo vê, né? Mas assim, a gente não faz para ter reconhecimento, mas é algo tão pequeno, né, que a gente vê como é que eu vou ser santa varrendo uma casa, gente. Mas, gente, é possível. É possível. E essa é a nossa vocação, que a gente tem orgulho. Falava, né? Por entre as panelas também se Você se encontra o aquete. Então, é isso. Só para terminar, por exemplo, eu sempre segui na igreja, né, ajudando como acólito, e eu acho que já tinha ido para mais de 200 casamentos na minha vida. E eu nunca queria me casar, nunca me vi. Já fui para vários buffets de casamento, que as pessoas hoje em dia só se interessam mais com grande festa, buffet. Nada contra, a gente não fez, mas nada contra quem vai fazer. Quem quer fazer ou vai fazer. Né? Até uma forma legal, uma lembrança para você ter do seu matrimônio, do dia, né? Porque o matrimônio é no dia a dia. E eu nunca queria me casar, eu ia ajudar, por mim eu acho que eu ia ser padre, né? Na minha mente. E e a Natasha queria ser freira, aí deu certo. Bem legalzinho. Quando eu conheci ela Aí se apaixonou e desistiu, né? Lógico. Também, mas ela foi me ensinando tanto sobre o matrimônio que eu nunca tinha visto. Aventura a vida, uma questão, outra e tal. Pra mim, como isso é bonito. Eu digo, é isso que eu quero. E Deus faz uma vez, né? O sanguíneo se decidir, gente, é porque o negócio foi bem feito, né? Então é isso. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, algum comentário. Não? Amém. Amém.